Além de web designer, você é vendedor. Opa, aqui é Graciela Neves e eu sei que a maioria das pessoas não gosta de ser vendedor, a maioria das pessoas não gostam de vendedor, mas a notícia que eu tenho para te dar é que sim, você tem que ser um vendedor e um bom vendedor para vender o seu serviço de web design. E eu já vi alguns comentários do tipo, eu odeio vender, mas isso tem que mudar na sua cabeça, porque senão você não vai ser um web designer de sucesso. Olha só, quando eu ainda estava na faculdade de design gráfico, tinha uma colega que era impressionante, mas ela sempre conseguia se vender muito bem. Quando eu falo se vender muito bem, é que ela conseguia falar de si mesma de uma forma muito bem, muito elaborada, de uma forma que não transparecia que ela estava sendo arrogante, nada disso. Ela só sabia se vender excelentemente bem. E é isso que a gente tem que aprender a fazer, porque quando a gente vai vender o nosso próprio serviço, a gente primeiro precisa se vender muito bem. E o que é isso? É um olhar sobre si mesmo, das suas potencialidades, para que você consiga colocar isso em palavras para o seu cliente, tá? Essa menina, essa colega, ela até já faleceu, e aí ela sempre, assim, quando ia apresentar um trabalho, ela apresentava super bem. Essa coisa do falar de si mesmo pode ser algo tremendamente difícil para a maioria das pessoas, principalmente por uma questão de, às vezes, até de criação. E segundo, que ainda tem uma questão, assim, de que normalmente essas pessoas que falam muito bem de si mesmas, normalmente elas não são bem vistas pelas pessoas na maioria das vezes, porque as pessoas têm um olhar de que, tipo, nossa, ela se acha. Mas é um exercício que a gente tem que fazer sobre a gente mesmo, é claro, sem ego, sem aumentar nada, mas falar na real o que realmente você consegue fazer de melhor. Então, como que a gente faz isso? Primeiro você precisa realmente, às vezes, de fato, colocar no papel mesmo, assim, pegar assim, colocar no papel o que você faz de bom, claro, dentro do web design. Como que é o seu atendimento? Ele é um atendimento bom? O que te faz... o que faz o cliente, às vezes, fechar com você? Às vezes é até uma boa ideia você perguntar para os seus clientes, tá, o que te fez fechar comigo? Por que você tomou a decisão de fechar comigo? Né? Então, eu passei confiança, eu passei que eu sou capaz de realizar o serviço. O que aconteceu? Então é muito bom a gente ter esse olhar de perceber o que você faz de bom, para que numa próxima reunião com o cliente você consiga transparecer isso de uma forma extremamente natural, sem colocar o ego à frente, e de maneira profissional falar isso. Por exemplo, numa conversa com o cliente, você pode falar assim, olha, com os meus clientes eu faço assim, assim, assado. Com um cliente, olha, por exemplo, você pode exemplificar. Vamos supor que é um cliente que seja de um nicho específico, e você já atendeu esse nicho anteriormente, e você vai trazer esse outro cliente como um exemplo para que discorrer sobre o que aconteceu com esse cliente, os resultados que ele teve, o quão bem ele teve... né, como que foi o atendimento com ele, para que você consiga exemplificar, ao invés de ficar se gabando, mas exemplificar para o seu cliente como que é o seu trabalho. E não há nenhum problema nisso, tá?
Então, eu sei que para várias pessoas isso é extremamente difícil, porque eu falei da questão da criação, porque muitas vezes, infelizmente, por não ter tido uma criação que não valorizou os nossos pais, por exemplo, pode ser que ele traga essa mesma vivência que ele teve para a sua criação. Então, talvez ele tenha, ao invés de falar assim, poxa, você faz isso muito bem, você é uma criança assim assado, né? Assim, valorizar os seus aspectos positivos. Normalmente o que acontece muito é que os pais eles exacerbam os seus pontos negativos e não valorizam os seus pontos positivos. E aí a gente cresce achando que, muitas vezes, que a gente é muito pior do que de fato a gente é. E isso faz com que a gente não se conheça tão bem. Então a gente normalmente, eu tô saindo um pouco do nosso tema aqui de web design, mas isso é muito importante. O fato de não se ver, de não se olhar, de não saber quais são as suas potencialidades, isso faz com que você não consiga vender o seu serviço de web design. Porque se você não sabe que você faz um ótimo trabalho, se o outro acaba, e eu tô falando aqui como alguém que já passou por esse processo, como alguém que até pouco tempo atrás não se achava boa o bastante, muitas vezes até hoje eu também não me acho boa o bastante, eu acho que eu ainda tenho muito para aprender, e isso é, por um lado, muito bom também, mas eu sempre, normalmente as pessoas viram e falam assim, não, que foda seu trabalho e tal, e às vezes eu particularmente nem acho que foi tão foda assim, nem acho que eu tô fazendo algo que seja tão bom realmente. Então a gente precisa parar de trazer esse olhar de maneira negativa sobre a gente mesmo e passar a valorizar de fato quem a gente as coisas que a gente realmente faz de bom e colocar isso para o outro de uma maneira tranquila, de uma maneira natural, sem parecer que a gente está sendo arrogante ou coisa do tipo, ok? Então, isso faz parte do vender do seu serviço, porque se você não conhece você mesmo, se você não sabe as coisas que você faz de bom no seu trabalho ou você mesmo, você não vai conseguir vender realmente. E você, ao não conseguir vender, isso vai se tornar algo que você realmente odeia, tá? E uma coisa que eu aprendi quando eu estava ainda no colégio, por exemplo, eu não gostava de geografia. Olha, quando eu tinha que estudar geografia, eu chegava a sentir mal, eu ficava enjoada de ter que estudar. Realmente, eu senti enjoo mesmo. Mas é muito mais fácil quando a gente passa a gostar de determinadas coisas, quando a gente se força de fato a gostar, porque aquilo passa a ser um processo natural, aquilo passa a ser algo que a gente faz com muito mais facilidade e desempenho melhor do que antes. Então, se você hoje é essa pessoa que odeia vender, então passe a dizer para si mesmo que ama vender, para que isso se torne de fato uma realidade na sua vida e que você consiga de fato vender o seu serviço. Porque senão a alternativa que te sobra é colocar alguém para vender o seu serviço que não seja você. Só que isso não é a melhor das opções, porque você em algum momento vai ter que conversar com o seu cliente e você está colocando um ponto extremamente importante do seu negócio na mão de outra pessoa. Então você está terceirizando algo que é extremamente importante no seu negócio, tá? E isso é extremamente perigoso, porque se ela se tocar de que ela é boa vendedora e que ela consegue vender, ela vai começar a propor uma porcentagem ainda maior, tá? Então se liga nesses pontos, desenvolva essa questão de saber vender, de se colocar, de
ativar as suas potencialidades. E se você quiser uma ajuda para isso, clique no link aqui embaixo, porque eu tenho um curso onde eu explico mais sobre isso. Eu te falo sobre as fases anteriores à captação, o que você precisa se organizar e quais são os métodos de captação mais eficientes hoje e como que você fecha com qualquer cliente, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.